Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma conversa sobre Digimon, dessa vez focada em Digimon Frontier, a quarta temporada do anime de Digimon. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque, Digimon Frontier está completando 20 anos nesse ano, né? Então a gente está tendo vários eventos, várias coisas anunciadas. Mas eu quero conversar um pouco com vocês sobre essa temporada e por que eu acho que ela é tão especial e ao mesmo tempo muitas pessoas não gostaram dela porque talvez não tenham entendido ela muito bem, né? Com vários detalhes que ela trouxe para a franquia que são tão importantes até hoje. Mas antes de começar eu quero pedir que vocês deixem aí nos comentários por que vocês gostam de Digimon Frontier, quais vocês acham que são os pontos mais importantes e mais fortes dessa temporada. Por favor, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Mas agora eu vou começar, então vambora! Eu me lembro muito bem quando Digimon Frontier começou a passar na televisão pela primeira vez. Então não sei se todos vocês sabem, mas naquela época Digimon, assim que ele ganhava uma nova temporada, essa nova temporada era quase que imediatamente dublada e começava a passar na televisão. Então todo mundo que estava naquela época provavelmente assistiu a versão dublada de Digimon Frontier. E então a gente tinha tido o mesmo método sendo aplicado para todas as temporadas. Adventure, Adventure 2, Tamers e depois o Frontier. E eu me lembro também muito bem que muitas pessoas olharam para Digimon Frontier e pensaram assim, nossa, por que Digimon está fazendo isso? Né? Porque justamente essa temporada trouxe várias mudanças. Eu acho que a maior delas é o fato de que os escolhidos dessa temporada não tinham um Digimon parceiro. E não ter um Digimon parceiro significava que eles estavam passando bem longe do que a gente via em Digimon Adventure, por exemplo, que tinha sido a temporada mais famosa, e também das comparações que aconteciam com Pokémon, por exemplo, porque Digimon e Pokémon naquela época tinha várias dessas comparaçõezinhas, principalmente no fato de que tanto em Digimon quanto em Pokémon você tinha uma pessoa que tinha um monstro parceiro que andava junto com ela. A gente tinha até outros animes e outras histórias que tentavam adaptar dentro desse mesmo esquema, mas Digimon Frontier decidiu que não. Eles iriam transformar os humanos em Digimons e através disso eles mesmos lutariam contra os seus inimigos. Então eu lembro muito bem que tinha muitas pessoas que não tinham gostado dessa temporada em particular graças a isso, mas eu acho que isso precisa ser explicado. Eu já conversei sobre isso muitas vezes, o fato de que os humanos, quando eles vão para o mundo digital, eles não ficam tão diferentes assim dos Digimons. A grande diferença é que os Digimons são programados dentro do mundo digital, então eles funcionam da forma que eles têm que funcionar. Afinal de contas, eles têm o Digicore, e no Digicore deles, que é basicamente o coração deles, a alma deles, tudo que vai acontecer com eles basicamente está lá programado e tudo mais. É assim que eles funcionam dentro do mundo digital. É quase como se você tivesse um programa instalado no seu computador. Ele vai funcionar ali, ele foi programado para isso. Porém, quando você coloca um humano no mundo digital, é basicamente um programa que não existia dentro do computador, mas agora ele foi adaptado para que ele funcionasse dentro daquele computador. Então o humano fica bem parecido com os Digimons, no sentido de que ele começa a funcionar no mundo digital. Ele passa a ser um ser digital também. Lá dentro ele não é mais feito de carne e osso, é basicamente outro ser digital que está vagando por lá, porém ele funciona diferente dos Digimons convencionais. Então, se os humanos são feitos de informação também no mundo digital, e eles não são tão diferentes assim, e eles funcionam no mundo digital, né? Eles estão lá vivos e falando e pensando e tudo mais, então faria sentido que, se algo diferente do mundo digital afetasse esses humanos de uma maneira a alterar as informações desses seres humanos, talvez esses mesmos humanos conseguissem se transformar da mesma maneira que os Digimons se transformam. Porém, os humanos não conseguiriam, muito provavelmente, evoluírem ou virarem Digimons e por aí vai sozinhos, porque isso não está na programação deles. De onde eles vieram, que é o mundo real, essas coisas não acontecem dessa maneira. Então faz sentido que essas coisas não aconteçam lá no mundo digital.
Mas, se eles tiverem ajuda de alguma coisa, talvez sagrada, mística, sei lá, alguma tecnologia super avançada, eles consigam se transformar de alguma maneira diferente. E é justamente o que a gente vê em Digimon Frontier. Eles trazem essa ideia de que os humanos não são tão diferentes dos Digimons, porém, com a ajuda dos Digiespíritos lendários, eles conseguem se transformar em Digimons, porque os Digiespíritos lendários são basicamente espíritos, eles são parte da alma de um Digimon super poderoso, e são itens super fantasticamente fortes e incríveis que conseguem até mesmo transformar os humanos, que estão no mundo digital, em Digimons também. Então, eu acho que essa ideia é fantástica e ela é aplicada nessa temporada para tentar trazer uma inovação, mas eu acho que muitas pessoas, não entendendo isso direito, acabaram deixando essa temporada de lado. E um outro ponto muito importante a ser lembrado sobre isso é o fato de que os humanos se tornando Digimons não era uma coisa que tinha passado a existir com Digimon Frontier, não. Ela tinha aparecido antes, em primeiro lugar através do jogo Digimon World 2, com o personagem que acabou se tornando um Digimon chamado Neo Crimson, e também depois com a temporada Digimon Tamers, onde lá, para que os Digimons alcançassem o nível Mega, eles literalmente precisaram se fundir com os humanos para que eles mesmos, de certa forma, se tornassem Digimons. Então, isso meio que aconteceu antes, de formas diferentes. Porém, em Frontier, eles nem mesmo tinham os Digimons com eles. Era apenas o espírito que vinha e se unia com os humanos para que eles se transformassem. Porém, para aqueles que chegaram bem mais para frente na história, descobriam que aqueles espíritos nada mais eram do que parte dos Digimons antigos, né, dos Ancient Digimons e tudo mais. Ou seja, os espíritos basicamente eram os Digimons parceiros deles. A gente tem até aquela famosa cena do Frontier, onde os escolhidos estão dando as mãos para os seus próprios espíritos e tudo mais. Então eu acho que tudo isso é fantástico, mas tem que ver mais da temporada para acabar chegando nessas partes. E então, quando a gente supera os obstáculos de entender as inovações que Digimon Frontier trouxe para a franquia Digimon, a gente encontra nela uma temporada fantástica, uma das melhores histórias que já foram contadas para Digimon, com certeza. Então a gente teve, por exemplo, o conceito dos 3 arcanjos que foi apresentado, que é uma coisa que é extremamente famosa em Digimon até hoje. A gente teve tudo sobre os 10 guerreiros lendários, sobre o próprio Lucemon, líder dos 7 Lords Demônio que a gente tem até hoje, basicamente. E o Susanomon, que é a grande fusão de todos os 10 guerreiros e dos espíritos, que é um Digimon incrivelmente importante, marcante e super poderoso, que aparece direto em muitas coisas diferentes de Digimon até hoje também. Então apresenta tantas coisas incríveis pra gente aquela temporada, e eu acho que, sabe, se não fosse eles tentarem inovar junto com tudo que eles trouxeram de incrível, a gente não teria todas essas coisas. E são coisas tão importantes. Gente, essa temporada trouxe pontos fantásticos que são usados toda hora. Imaginem isso, toda hora, todas as vezes que você imagina algo importante de Digimon. Hoje, muitas coisas surgiram dentro dessa temporada, todas juntas, dentro de uma história só que fez sentido, que era muito coerente. Inclusive, não apenas o Lucemon, mas 2 Digimons, membros dos Cavaleiros Reais, foram criados lá, eles apareceram lá, eles ajudavam o Lucemon, que era o Lord Nightmon, e o Dynasmon. Então pensa, é basicamente tudo. Eu acho que, tirando os 12 deuses do Olimpo, a gente tinha basicamente tudo de fantasticamente importante que a gente tem hoje. Então pensem bem. E uma coisa que eu sempre digo sobre qualquer anime que eu assista, ou qualquer mangá que eu leio, qualquer filme, seja lá o que for, ou histórias em quadrinhos e por aí vai, é que um ponto que é extremamente importante é a construção daquele mundo. Como aquele mundo é desenvolvido, como a gente vê os personagens aparecendo e se a gente tem cidades que estão funcionando de alguma maneira, e florestas e lagos, e por que aquilo acontece naquele lugar. Então eu acho que isso é inacreditavelmente importante para qualquer história, e eu acho que é isso que torna as coisas verdadeiramente mágicas e incríveis. E Digimon Frontier, na minha opinião,
fez isso de uma maneira muito, muito incrível. Eu já tinha admirado muito esse tipo de coisa em Digimon Tamers, por exemplo. Nas outras temporadas um pouco também, mas principalmente em Digimon Tamers, a gente via bastante do mundo digital. Mas da forma como foi trabalhado em Digimon Frontier, a gente não tinha visto nem de perto em Digimon até aquela época. Eu acho que foi Digimon Frontier que realmente apresentou para todo mundo como era verdadeiramente o mundo digital. E eu acho que isso depois fez com que Digimon crescesse muito nesse quesito, chegando a temporadas como Digimon Cross Wars, por exemplo. Contando também com o desenvolvimento de certos personagens que foi fantástico. Muito poucos personagens em toda a franquia Digimon, toda a vida dessa franquia, não foram tão bem desenvolvidos quanto certos personagens dessa temporada. E sempre que alguém me pergunta assim, nossa, quais foram os Digi escolhidos, os personagens humanos mais bem trabalhados e tudo mais, sempre eu lembro do Takuya, do Koji e do Koichi. Sempre, todas as vezes. Mesmo que eu não fale tanto deles assim às vezes, mas eu sempre me lembro deles. Porque eu acho que certas partes das histórias que envolveram esses personagens foram fantásticas. São coisas que a gente vê até hoje sendo usado de maneiras um pouco diferentes em todas as histórias de Digimon. Até em outros animes e por aí vai. Então todo o desenvolvimento do Takuya, quando ele literalmente volta a ser um Flamon e ele vai para o mundo real, e ele tem que ver várias coisas e aprender com várias situações. Ou quando o Koji e o Koichi têm todo aquele desenvolvimento de irmãos, que eles são irmãos, e o meu irmão é o espírito das trevas e eu sou o espírito da luz, mas isso só significa a balança das coisas. Mas no começo, o Koichi literalmente estava com o espírito das trevas que estava sendo usado de maneira errada, e por isso ele se transformava em Digimons diferentes. Digimons esses que eram incríveis, como por exemplo o Duskmon, que acredito é um dos Digimons favoritos de muitas pessoas até hoje. Então, com certeza, para essas coisas aqui eu sempre vou trazer elogios. Eu acho que o desenvolvimento de todos os personagens nessa temporada foram muito bons, mas desses personagens em particular, eu acho que é um exemplo de como a gente consegue encontrar personagens fantásticos em Digimon com toda a certeza. E não tem como a gente falar de Digimon Frontier sem falar sobre todas as referências bíblicas que acabam aparecendo durante toda aquela história. Então, começando lá de onde a gente vê o deus do mundo digital mandando o Lucemon para o mundo digital porque ele queria que o Lucemon guiasse os Digimons, não dá certo, então acaba causando todos aqueles problemas. E daí depois a gente tem, por exemplo, o Querubimon se tornando também um anjo caído e causando todos aqueles problemas. A gente tem o Lord Nightmon e o Dynasmon, que são cavaleiros, né? Meio que podem ser considerados cavaleiros do Apocalipse, que ajudam a trazer o fim do mundo digital também, que é basicamente o que eles fazem. A gente tem todo o final de Digimon Frontier, onde eles têm que lutar contra o Lucemon Satan Mode, que está invadindo o mundo real, e parece a chegada da fera do Apocalipse e tudo mais, e cheio de referências e coisas assustadoras acontecendo no mundo real. Então eu acho que se Digimon já tinha mostrado várias coisas desse tipo antes, quando chegou em Digimon Frontier, isso foi elevado à 10ª potência, de muitas maneiras diferentes, que a gente acaba nem vendo em temporadas futuras depois de Digimon Frontier. Então eu acho que esse também é um ponto extremamente forte e importante dessa temporada. E uma coisa que eu quero comentar que eu acho que é genial dessa temporada também são os Treilmons, com as estações de trem do mundo digital. Eu acho que isso traz um ar de magia, de mundo de jogo de RPG tão grande, de uma forma tão fantástica, que não tem nem como explicar. Eles usando aqueles trens para se locomoverem pelo mundo digital, e trens que chegavam até fora do planeta, iam para o espaço e debaixo d'água, e as estações todas em cidades incríveis. A gente chega a ver até um episódio onde tinha uma corrida de Treilmons, de vários Treilmons diferentes. E isso acabou se tornando parte não só importante para Digimon Frontier, mas também para toda a franquia Digimon. Então eu acho fantástico, eu tenho que comentar isso porque todas as vezes que eu lembro de Frontier, eu lembro, nossa, tinham aqueles Digimons trens, né? Eu acho que todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, pensa dessa maneira. E por fim, os personagens mais importantes, que são o Bokomon e o Nimon.
Nada nessa temporada é mais importante do que eles, nada. Nem de perto, principalmente o Nimon, ele era fantasticamente importante. Nenhum outro personagem ou Digimon que foi criado ou apareceu em Digimon Frontier era mais importante do que eles. Então, muito respeito a esses dois, tá bom, galera? Principalmente ao fato de que, se não fosse pelo Bokomon, a gente não tinha o Patamon, né? Ali naquela temporada, ele acabou levando o Digitama com ele, que virou o Patamon depois. Eu acho que eles foram bem legais. Muitas vezes eles apenas serviam como a parte cômica, né? Pra gente dar uma risada, ver como as coisas eram realmente assustadoras. Mas até isso foi legal naquela temporada, a gente ter alguns Digimons que acompanhavam os escolhidos e que não eram exatamente os escolhidos, eles não eram parceiros deles nem nada. Então sim, eu acho isso super, super incrível. Isso trouxe coisas para a temporada também. Não sei se vocês sabem disso, mas antes disso, a gente teve poucos Digimons que não eram parceiros dos escolhidos, que acompanhavam eles o tempo todo. Ou se não, nenhum, né? Acho que só no mangá a gente vê umas coisas parecidas 100% com isso. Antes disso, eu acho que o Kulumon tinha sido o mais próximo, né? Mas eu acho que o Bokomon e o Nimon trouxeram um lado muito incrível para essa história também, se vocês pensarem bem. Então, Digi Escolhidos, sobre Digimon Frontier, é isso. Eu queria falar um pouco com vocês nesse vídeo sobre a temporada, já que ela está passando por um aniversário tão importante. Como eu disse, tem vários produtos sendo anunciados para Frontier, coisas incríveis, os Dim Cards para o bracelete vital. Eu vou falar um pouco mais disso em outro vídeo mais para frente, mas eu acho importante a gente falar dessa temporada, que é uma temporada que até hoje muitas pessoas não assistem porque acham que ela é muito diferente do convencional que a gente vê em Digimon, quando na realidade ela é só a mesma coisa, porém trazendo muito mais, fazendo com que a franquia Digimon ficasse muito mais rica em conteúdo, digamos assim. Dá pra vocês perceberem através de muitos e muitos grupos de Digimon que existem hoje, que tem conexão direta com essa temporada, ou que passaram a existir graças a essa temporada. Mas então eu quero saber o que vocês acham de Digimon Frontier, como eu já pedi, deixa aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, torne-se membro do canal se você quiser, para estar me ajudando um pouco mais. Deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui, e aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui Digi Escolhidos, até a próxima, tchau, tchau!